Senhor vai responder. Não digas que é uma criança, pois todos quanto eu te enviar, tu irás, e o que eu mandar tu falar, tu vai falar. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Bendito seja o nome do Senhor. Deus usaria Jeremias não só para plantar, mas também para arrancar, não só para edificar, mas também para destruir. Deus usaria Jeremias, bendito seja Deus, para a casta religiosa de Judá, bendito seja Deus, mas também para os seus reis e sacerdotes e juízes, bendito seja o nome do Senhor, diante de toda a injustiça que pairava no meio do povo de Deus. Mas Deus, amados irmãos, Ele inspira o seu servo para profetizar. No capítulo 1, para que os irmãos entendam, no versículo 11, Deus dá uma visão. A primeira visão que Jeremias vê é uma vara de amendoeira. O que tu vê, Jeremias? Porque o Senhor mostra esta vara de amendoeira. Aleluia, diz: Senhor, vejo a vara de amendoeira. O Senhor diz: previste bem, pois essa é a minha palavra, eu velo para ela se cumprir. Deus estava dizendo: aquilo que eu colocar na tua boca para te falar, para ajudar, e os habitantes de Jerusalém, não cairá por terra, se cumprirá. Eu velarei, eu vigiarei, bendito seja o nome do Senhor. E nós entendemos que a Bíblia Sagrada, em Isaías capítulo 55, verso 11, diz que a palavra que sai da boca do Senhor não tornará para si vazia, antes prosperará para qual aquilo ela foi enviada. Bendito seja o nome do Senhor, porque segundo a Bíblia Sagrada, em Hebreus 4:12, na parte A, mostra que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é comparada a uma espada afiada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma, juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamento e revelar a intenção do coração do homem. E o coração de Judá e do povo de Deus tinha endurecido para ouvir, para obedecer os mandamentos, a lei de Deus. É só observarmos o capítulo 17 do livro de Jeremias, versículo 9 e versículo 10. A Bíblia Sagrada diz que Deus, falando agora pela boca de Jeremias, vai dizer: enganoso é o coração perverso, quem o conhecerá? É uma pergunta, mas o próprio Deus, no versículo 10, vai responder: eu, Senhor, esquadrinho a mente, os caminhos, os pensamentos, e prove os caminhos de cada um, e retribui segundo as suas ações. Então Deus conhecia o coração, bendito seja Deus, do seu povo, porque Deus nos sonda, Deus conhece a nossa intenção, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia ainda no capítulo 17, no versículo 1, diz que o pecado de Judá estava como um ponteiro de ferro gravado na tábua do seu coração, aonde era para estar a palavra, a lei, o mandamento. Como o salmista, em forma de cântico, no Salmo 119, verso 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Salmo 1, verso 2: a minha, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei meditarei de dia e de noite. Eles não estavam com a palavra de Deus no coração para obedecer a Deus, os seus mandamentos. Eles tinham endurecido. Este ponteiro de ferro, aleluia, representa que o pecado, a desobediência de Judá estava profundamente enraizada, a sua impertinência a persistir, teimando, desobedecendo a Deus, mesmo Deus enviando os seus profetas para avisar, para ela se arrepender, ela se converter, mas eles não queriam se consertar, se arrepender. E diante deste cenário, Deus, ele vai permitir que eles vão ser levados a cativeiro. A segunda visão que Jeremias tem, ainda no capítulo 1, versículo 12, Deus mostra uma panela para Jeremias. O que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma panela estendida ou virada com a banda para o norte.
E o Senhor diz que do norte veio o mal, veria a nação a nação babilônica, liderada pelo rei tirano Nabucodonosor, que Deus usaria como instrumento para subjugar o seu povo. Primeiro cercar Jerusalém, depois, louvado seja Deus, invadida, depois sitiada e levar uma parte dos utensílios do templo, que era um lugar de culto, de adoração a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Neste cenário todo havia falsos profetas que no meio do povo se colocavam dizendo que Deus jamais ia permitir o mal vir sobre o seu povo. Entenda uma coisa: Deus é amor, mas Deus é justiça. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 versículo 7, quando Paulo escreve à igreja dos irmãos que estava na Galácia, dizendo: não errei. Outra tradução: não vos engane, aquilo que o homem semeia, ele também colherá. Bendito seja o nome do Senhor. E isso nos traz a entender uma lição: temos que ter cuidado, eu e você, o que estamos sabendo